Por motivo maior, porque ela saiu bem cedo, foi fazer uns exames. E hoje ela está com forte dores de cabeça. Então, estou passando na igreja o motivo da ausência da nossa pastora. Amém? Hoje eu vou estar dando continuidade do que ficou faltando de quarta-feira passada. Amém? Então, é continuidade do que os irmãos colocou lá no grupo, para a gente poder estar, assim, trazendo um esboço dos capítulos, versículos do livro que foi citado. Amém? Então, nesta noite, ficou para o diácono José e a diaconisa Vanessa, para trazendo um pouco daquilo que ele leu, que eles entendeu, e passar para a igreja. Amém? E todos nós também estamos aqui para poder estar também cooperando com eles. Né? Foi pedido ali no grupo, falei com os irmãos, para que pudesse, né, sinalizar a palavra, para a gente poder estar trazendo aqui no culto de quarta-feira. Então, um desses irmãos, né, qual foi, na quarta-feira passada, o obreiro Jefferson, presbítero Mário, diácono Roberto, assim, e ficou Vanessa, a diaconisa Vanessa e o diácono Zé. Sei que alguns tiveram dificuldade, porque cada um, né, cada um sabe seus compromissos, mas alguns tiveram dificuldade de poder estar se expressando, mas a prova é o Senhor, né, que a gente aqui aprendeu quarta-feira e estamos aqui mais para poder aprender um com o outro. Amém? Antes de eu estar chamando aqui os irmãos, eu quero perguntar aqui a vocês, na quarta-feira passada, o livro que Jefferson trouxe, o obreiro Jefferson trouxe, a palavra, vou pedir o evangelista Henrique, mas eu peço a seus demais irmãos que lembra, e você também, né, Jefferson? João 14 e 14. O livro que foi citado através do diácono Roberto também. Qual foi o livro, irmãos? Tiago, quanto? Menos diácono Roberto. Vocês que trouxeram, vocês ficam... Olha para isso. Não vale pescar não, viu? Alguém aí? Vitória falou que o do obreiro Jefferson foi trazido aqui para todos nós. João 14. E o diácono Roberto, irmãos. Alguém lembra? Tiago 1. E do presbítero Mário? Alguém pode bater palma aí, gente? Aplaudir aí o Senhor e a vida da irmã. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, mas também honrar, né? Que Deus abençoe, Vitória, você continue, né? Com seus ouvidos atentos para ouvir, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Né? E que não só o livro, mas cada conteúdo que foi falado aqui venha estar guardado, gravado na tábua do teu coração. Amém? Só vou fazer uma pequena conclusão aqui de João 14, que é o livro de João, que a gente sabemos que João foi o próprio autor do livro, né? E ele se refere, em toda a passagem, refere-se a ele, né? O apóstolo João, ele escreveu esse livro, em todo o livro ele se refere a si mesmo
como discípulo a quem Jesus amava. Não que o Senhor não amava os demais discípulos, mas sempre tem aquele íntimo, né? E a Bíblia vai dizer aqui em João 13, 23, que na mesa da ceia, Jesus ali, fazendo aquela demonstração ali para eles, lavando os pés do discípulo, né? Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus. E quem estava ali reclinando no seio de Jesus foi o próprio João. Em João 19, 26, vai dizer, ora, vendo ali a sua mãe e a quem os discípulos que Jesus amava, João, o autor desse evangelho, estava presente, né? E Jesus disse assim, a sua mãe, eis aí o teu filho, né? Sendo que o filho de Maria era Jesus, Tiago e os outros irmãos, né, do Senhor. E João não foi nascido de Maria. Mas a gente vai entender. Por causa dos seus meus irmãos, que não acreditavam em Jesus, encarregou o cuidado de Maria em mão de João, né? O Senhor ali fez com que João fosse filho de Maria e Maria filho de João. Tipo assim, João adotar Maria como mãe, né? E Maria como mãe adotar João. Depois disso, aos discípulos, Jesus falou, aí a tua mãe. Jesus disse a João que a partir daquele momento, né, em diante, ele tinha que conviver com Maria como se fosse a sua mãe. Por que eu estou trazendo isso, irmão? Porque as palavras do Senhor, uma palavra ela liga a outra. Então, se a gente vai falar de João, se a gente vai pregar sobre uma mensagem de João, a gente tem que trazer um pouquinho do contexto. Tem que fazer uma busca, né? Quando você traz um versículo e explana a palavra do Senhor, é bom a gente fazer essa busca, ter o conhecimento daquele livro, do autor do livro, para que quando a gente for falar, explanar a palavra do Senhor, a gente já ter o entendimento e passar para a igreja também, para que a igreja ela venha entender o que está sendo falado através da Escritura Sagrada. Então, João 14, 3 diz assim, em tudo quanto pedi em meu nome, eu o farei. Ao cristão, Deus ortogou a cada um de nós, Deus ortogou a autoridade, o poder, para usar o nome dele, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no 14, João 14, diz assim, se pediu alguma coisa, quem foi que falou isso? O próprio Jesus. Disse, se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, isso se refere a que está em harmonia com o Senhor Jesus, com o seu caráter, com a sua vontade, porque isso tudo, irmão, é para a obra do Senhor. Então, quando a gente fala assim, quando o Senhor falou assim, se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei, ali a gente é uma oração. E o que eu vi aqui também é quando o Senhor curava, né? Curava os enfermos, os doentes. Então, ali ele não precisou usar o nome dele, porque ele mesmo tinha aquele poder. Mas eu e você, para usar o nome do Senhor Jesus, precisamos, porque no nome dele que tem poder para expulsar demônio. No nome dele é que nós usamos para cura. Então, tudo isso é a manifestação da obra do Senhor. Nós usar o nome do Senhor. Quando a gente ora pelo enfermo, a gente ora e diz assim, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Então, não é qualquer nome. Não é qualquer pessoa a qual nós estamos o citando. É o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele fala, e se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei, ele está liberando autoridade e poder sobre mim, sobre você, para usar o nome dele, para que aquele mal
venha bater de retirada na vida de quem está doente, de quem está enfermo, de quem está com uma doença maligna. Só basta também ter fé. Aí Mateus 21, 22, diz assim: em tudo que pedi, na oração, crendo, receberei. Aí também é por meio da oração, mas você vê uma grande diferença. Né? Quando a gente faz uma oração, em tudo que pedir, em oração. Quando a gente vai usar assim o nome do Senhor, em tudo que pedir em meu nome, eu o farei. Você está ali referindo que alguém vai precisar ali de oração e você vai usar ali a autoridade do Senhor, o nome do Senhor Jesus, e aquela pessoa ali vai ser liberta, vai ser sarada, vai ser curada e vai ser liberta daquele mal. Mas quando fala aqui em 21 e 22, em tudo que pedir em oração, é porque em oração a gente está em constante oração, porque nós em oração estamos tendo um objetivo diante de Deus. Alguém entendeu aí, irmão? A Bíblia diz em Coríntios 1,17, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, esse poder de Deus, ela manifesta em cada um de vocês. Porque o próprio Jesus, ele falou, e quem estava lá presente, o próprio João também, ele diz o quê? Em tudo, Jesus disse, em tudo, antes da partida dele, em tudo, em que pedir, em meu nome, eu o farei. Aí, às vezes, as pessoas têm você como louco. A gente não vai tomar o nome do Senhor em vão, mas sim na hora certa, no momento necessário. Então, para muitos aí, nós somos loucos, né? É a Bíblia aqui que diz que porque palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, irmãos, que somos salvos, é poder de Deus. Então, o poder de Deus manifesta assim em mim e em você, porque você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque o Senhor tirou você das trevas para a luz. Amém? Só estou ressaltando aqui porque foi falado através do obreiro. Também alguns irmãos aqui teve a oportunidade de poder se expressar. Amém? Então, vou estar aqui chamando a diaconisa Vanessa. Já sentiu aí, foi, Vanessa? Fica à vontade. Tem uns irmãos aqui também para te ajudar, viu? Se precisar. Cumprimento os irmãos mais uma vez com santa paz do Senhor. Eu fiquei para dar uma pesquisada em Atos 9, 15, que fala sobre a convenção de Paulo. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem primeiro em Atos 8. Aleluia, Jesus. Atos 8, primeiro. Amém? E também Saulo consistiu na morte dele, na morte de Estevão, né? E fezes naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e as mulheres, o encerrava na prisão, mas o que andava disperso ia por toda parte anunciar a palavra. E aqui vamos em Atos 9.
Atos 9, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum desse no caminho, quer homem ou quer mulher, os conduzia preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo na terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou seu Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduzia a Damasco. E estes 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse ao Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Társio chamado Saulo, pois é que ele está orando. Em uma visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi cerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis do filho de Israel. Até aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui está falando sobre a convenção de Saulo, né? Um perseguidor que perseguia, né, aquele que levava a palavra de Deus. Mas sendo que ele conhecia as Escrituras, conhecia só a palavra de Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia realmente o Deus que a gente serve, né? Não conhecia as maravilhas que ele fazia ali, né? Mas quando Deus é para mostrar alguma coisa a gente, ele muda nosso caminho, muda nossa trajetória, muda tudo, para que a gente venha ouvir e venha ver a voz dele, e que a gente venha sempre ficar com o nosso ouvido atento para ouvir naquele momento a voz dele, para ouvir a luz, o resplendor dele, porque a gente aceitou Jesus, estamos aqui e a gente podemos ver a luz dele, podemos ver o resplendor, né? Saulo foi um grande protagonista da perseguição cruel aos cristãos em Jerusalém. Ele perseguia e mandava açoitar severamente muitos fiéis. Além disso, os lançava na prisão por ser extremamente zeloso contra a lei de Moisés. Ele considerava os cristãos uma ameaça à fé judaica. Por isso, ao arrancá-lo das suas casas e colocá-lo em locais de cultos em que se reunia e imaginava estar fazendo um bem a Israel, mesmo sendo um profundo conhecedor da Escritura, Saulo não conhecia Deus, nem seu filho, o Senhor Jesus. Como eu falei, irmãos, ele perseguia a igreja pensando que estava fazendo a coisa boa para Deus, pensando que está fazendo a coisa certa. Muitas das vezes a gente se encontra nesse meio. Muitas das vezes a gente se encontra assim. A gente está fazendo uma coisa que a gente sabe que está errado,
mas a gente acha que está agradando a Deus. Mas que a gente venha ficar atentamente, porque as coisas de Deus é perfeito e agradável. Não é de qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo. Né? Que a gente venha ouvir as Escrituras, para que a gente venha seguir no caminho de Cristo, levando a palavra, porque Paulo, ele foi um grande protagonista da palavra do Senhor. Ele levou a palavra do Senhor há muitos, muitos anos, levando a palavra do Senhor. Ele foi um grande pregador, um grande homem que levou a palavra do Senhor adiante. Porque quando ele ali teve encontro com Jesus, que ele passou ali 3 dias sem ver, sem comer, Deus estava preparando ele, estava cuidando dele, estava ali moldando essa estrutura, estava ensinando a ele quem era Deus de verdade, quem era o Deus que ele ia servir a partir dali da frente. Porque ele achava que estava seguindo com Deus, mas não estava. Ele começou a passar a seguir a Deus quando ele viu aquela luz, passou a trajetória dele, que a gente tem que passar nossa trajetória para que a gente venha conhecer realmente quem é o Jesus que a gente serve, o Deus que a gente serve, né? Que a gente venha ficar atentamente, ouvir as Escrituras do Senhor. Porque Paulo, antes de passar a ser chamado Saulo, antes de passar a ser chamado a Paulo, ele era um homem errado, né? Porque como ele fala aqui, né, que ele açoitava os cristãos, prendia, mas depois que ele conheceu a Jesus, ele começou a ser chamado Saulo, a Paulo, porque no grego é Paulo, né? E que a gente venha ouvir a palavra do Senhor atentamente mesmo, porque a gente sabe que não é fácil ler a palavra de Deus, né? E os últimos dias está sendo mais e mais difícil, né? Mas é que a gente venha levar e não venha parar. Nunca venha parar de levar a palavra de Deus. Vai ser difícil, é árduo, mas é muito bom e agradável levar a palavra de Deus. E eu peço a Deus que Ele venha tirar essa angústia do meu coração, tirar esse medo que está me prendendo. Quando eu penso que o medo está indo, ele volta. Mas em nome de Jesus, eu creio. Hoje já chorei, já me desesperei hoje, mas eu estou aqui. Eu espero que eu tenha conseguido falar alguma coisa. Espero não, eu consegui falar alguma coisa. Porque se é a palavra de Deus, eu consegui falar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu tornarei a falar sobre a convenção de Paulo. Tornarei a falar de novo, em nome de Jesus. Irmão, abra sua Bíblia em Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Amém? Eu vou citar aqui esse versículo que está em Romanos 10. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Todos acharam? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não me ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel
não o soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos porém em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelo que não me buscava, fui manifestado aos que por mim não perguntava. Mas para Israel, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente. Amém? Por que, Patrícia, você trouxe essa palavra? Sendo que Vanessa, a diaconisa Vanessa, trouxe a mensagem de Paulo em Atos 9:15. Vanessa aqui recitou algo sobre o apóstolo Paulo, realmente, que nós aqui sabe, e como está escrito, que antes de ela começar a falar, ela já entrou um pouco em Atos 8 para saber quem era Paulo, o que Paulo fazia, né? E por que eu trouxe Romanos 10:14? Ela falando ali e o Espírito Santo de Deus trazendo essa mensagem ao meu coração. Por quê? Porque a gente sabe que um culto de doutrina, irmão, a gente sabe que é o pastor da igreja, é o anjo da igreja que traz a palavra, né, de doutrina para a igreja. Mas também, se a igreja não for ensinada, sempre tem que ter alguém, irmão, um sucessor, né? Então, por quê? Aí eu falando ali com o Espírito Santo de Deus, porque às vezes, irmão, a gente procura, a gente faz uma busca para trazer um conteúdo para hoje à noite. Mas quem vai falar mais ainda é o Espírito Santo. Então, no momento que a diaconisa ela estava aqui, falando um pouco de Paulo, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou essa palavra ao meu coração. E a dizer a cada um de vocês, se vocês não forem ensinados, quem vai enviar quem? Está entendendo? Então, a gente tem um momento que a gente ouve sim de um líder espiritual, ouve sim do pastor, que é o líder que está na frente do trabalho, para estar nos ensinando a doutrina da palavra do Senhor. Mas se hoje eu estou aqui é porque também um dia eu sentei, ouvi, aprendi e estou aqui. Então, se eu também não for fazer isso também, como é que vocês também vão aprender? Né? Porque cada quarta-feira está sendo dada a oportunidade para mim e para você, para poder trazer uma palavra. E às vezes, muitas das vezes, eu e você tem a curiosidade de perguntar, meu irmão, eu tenho dúvida, o que está escrito em Atos 9:15. Mas muitas das vezes, eu ou você, ou alguém aí fora, está querendo que alguém já traga mastigado para mim e para você. Então, que maravilha está sendo isso aqui, irmão. Porque além de você ter curiosidade, você mesmo vai fazer essa busca. E você mesmo vai trazer o que você entendeu. E o que você não entendeu, não se envergonhe. Porque ninguém nasceu já lendo, ninguém já nasceu pregando, ninguém já nasceu sem saber nada. Primeiro, houve um aprendizado. E aqui também é uma escola. Porque aqui é a escola do Senhor, de nós estar sendo doutrinados pela palavra do Senhor, para estar aprendendo a falar, a ser convivente, sendo ouvinte e convivente da palavra de Deus e sabendo expressar a palavra do Senhor. Porque é bom a gente ouvir, também é bom a gente ler, entender e também passar a praticar. Vocês estão entendendo isso? Então, me chamou muita atenção. Então, como se ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, para ser enviado, irmão, vai enviar alguém que não sabe? Se quando o Senhor falou para Saulo, que é o mesmo Paulo, que às vezes a pessoa diz, Jesus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Não. É porque, se não me falha a memória, vocês também me ajudem, por favor, né? Para os grego, né? Jesus. Para os gregos ele é Paulo, né? E para os sírios ele é Saulo, né? Alguém pode me corrigir aqui, por favor?
Então, não é a questão como o Senhor falou com Abraão, de Abraão para Abraão. Aqui com Paulo, Saulo e Paulo é totalmente diferente, a questão do nome, né? E quando o Senhor falou com Ananias, vai, porque ele, para mim, é um vaso escolhido, porque Saulo já se encontrou com o Senhor, houve arrependimento e ele ficou 3 dias, o deserto de Paulo, 3 dias sem comer e sem beber. Então houve o quê? Uma mudança. Não vou dizer que é uma mudança radical, mas uma mudança de dentro para fora. O Senhor ali transformou ele. Então, quando o Ananias disse ao Senhor, que muitas das vezes a gente questiona com o Senhor. Então, o próprio Ananias falou com o Espírito Santo do Senhor Jesus. E falou para ele de quem era Paulo. Aquele homem que matava, que prendia, que perseguia o povo de Deus. Né? Então, a gente não... Muitas das vezes, a gente como ser humano, irmão, a gente erra, mesmo a gente sendo uma pessoa espiritual do Senhor. A gente vê assim, que chega alguém aqui que está no tráfico, tem pessoas que não gostam de cristão, e a gente sabe, na hora a gente vê, na presença do Senhor, o Senhor traz, a gente fica assim, como? Ele e ela. Mas a gente não viu a transformação que foi feita com ele e Jesus e ele. A gente só está vendo ali. A gente não sabe, a gente não presenciou. Ananias, ele não presenciou esse momento que foi de o Senhor Jesus com Paulo. Tanto quem estava com Paulo ali não entendeu nada. Mas também, Ananias também foi obediente. No momento que o Senhor falou com ele. Ele, para mim, ele não é o vaso. Ele não é a vasilha. Mas ele, para mim, é um vaso escolhido. Os discípulos, quem eram os discípulos? Só Deus sabia quem era a maturidade de cada discípulo. Mas o Senhor foi transformado, renovado pela palavra do Senhor Jesus. Assim também foi Paulo. Quem era nós também antes? A gente vê tanto testemunho de pessoas que eram homossexual, de pessoas que eram lésbicas, de pessoas que serviam a outras religiões, pessoas que matavam, que estupravam. E a gente vê na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus manifestou a presença dele e houve um arrependimento. E muitas das vezes nós, ser humano, fica indagando, perguntando por quê, por quê. Aí Jesus falou o quê para Ananias? Ele, para mim, é um vaso escolhido. E por que é um vaso escolhido? Porque agora ele vai pregar o meu evangelho. E que evangelho? O evangelho da salvação. Então, muitas das vezes, a gente pode estar se perguntando realmente. Eu já fui ali, já congreguei ali com a pastora Maria Dalva, a bispa Maria Dalva. E até hoje, quem prega no culto de doutrina é ela. Dia de terça-feira. Mas tem dia que ela está numa situação na qual hoje a nossa pastora está. Então, se ela não preparasse o presbítero Tiago de lá, que eu conheço muito bem, o pastor Agenilson, o qual o Senhor preparou e levou, e os outros irmãos lá que eu conheço, se no momento que ela não tivesse disposta por alguma situação física, alguma questão familiar, quem é que poderia estar sendo sucessor dela se ela não ensinasse? Como é que ela enviará se não tivesse quem fosse? Ela tinha que ensinar alguém para que alguém tivesse ali como sucessor dela. Então, é isso a forma qual o Senhor hoje ele trabalha no meio de cada um de nós. E você pode olhar para si próprio e dizer, eu não sou capaz. Eu quero dizer para vocês, vocês são capazes sim. Porque eu também não achava que eu era capaz. E até hoje eu posso olhar pela minha lógica.
Você também pode olhar pela sua lógica e dizer, eu não sou capaz. Eu quero dizer, você é capaz sim, porque quem habita em você é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em mim e em você, ele dá legalidade para você ter sabedoria, porque ele diz, o que pedir em meu nome eu o farei. Então é no nome do Senhor que você está pedindo, é no nome do Senhor que você vai adquirir sabedoria, inteligência da parte do Senhor. Porque eu e você somos um vaso escolhido do Senhor. Então, é uma palavra que me chamou também muita atenção, né? E como pregarão se não forem enviados? Como é que vocês vão pregar se vocês não aprenderam? Só ficaram ouvindo. Realmente, a fé, ela vem por ouvir. Mas vem como? Chega aqui uma pessoa que é descrente. É a fé da palavra, é pela palavra que vai ser ministrada aqui através de quem estiver aqui ministrando, ele vai ter fé e ali ele vai se converter. Mas você acha que ele só vai ficar na conversão? Ele tem que aprender. Ele tem que aprender a palavra. Ele tem que ser preparado. Ele tem que ser ensinado. Porque a hora dele vai chegar. Então hoje nós já ouvimos, aceitamos o Senhor e nós vamos ficar o tempo todo sentado na cadeira? Não, irmão. A gente tem que se posicionar. Posicionar para quê? Para ensinar. Onde eu fui ensinado, hoje eu vou ensinar. Porque uma hora a pastora não vai poder estar aqui, nem eu estar aqui, que vocês já vão estar nessa incumbência. Vai estar tendo essa responsabilidade de estar aqui. Você não chegar aqui, você não vai falar qualquer coisa. Porque um dia você teve curiosidade de perguntar para alguém o que está escrito e alguém falou para você, mas hoje é diferente. Hoje você vai, você olha as escrituras sagradas, você faz uma busca e você já sabe o que você vai dizer aqui, porque o que você fala aqui é algo que você buscou e o Espírito Santo de Deus, ele vai manifestar a presença dele sobre a minha vida e a tua vida e vai ser liberada para a igreja e para quem estiver dentro da igreja. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém? Vou estar aqui chamando o diácono Zé Coutinho. Alguém entendeu aqui o que a diaconisa Vanessa trouxe? Alguém tem dúvida? Não fica com vergonha, não. Que é culto de ensino. Diácono Zé. Mais uma vez, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É dor de barriga, é tudo, mas vai ter que segurar aí, né? A gente estava lá fora, a gente não era valente. Aqui nós temos que mostrar nossa valentia na presença de Deus aqui. Então, peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Tiago 4. Posso pedir ajuda, missionária? Não, estou brincando. Não, tranquilo. Amém, igreja? Tiago 4:4, a partir do 4. A palavra nos fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabe-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O 5. Ou cuidais-vos que não vos diz a Escritura: o Espírito
que em nós habita tem ciúme. O 6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. O 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpas as mãos pecadora e vos dê duplo ânimo, purifica os corações. Até aí. Que eu venho entender aqui nesta palavra. Adúlteros e adúlteras, não sabe-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Às vezes nós estamos dentro da igreja, essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra é para quem está crente, né, missionária? A gente está dentro da igreja e está fazendo coisas que não agradam a Deus, está em cima do muro. Então, nós não estamos agradando a Deus, estamos sendo inimigo de Deus. Então, que a gente venha procurar rever as nossas ações, para que nós possamos estar na presença de Deus. Onde nós estamos agradando a Deus e onde nós estamos desagradando a Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus na maneira correta, porque em cima do muro, naquele grande dia, meu irmão, eu sinto muito, mas a palavra é forte, vai ficar. Que em cima do muro quem vai tragar é o inimigo. Que quem estiver em cima do muro, estiver praticando algo errado, desagradando a Deus, que vinha procurar descer do muro e fazer a vontade do Pai. E aqui no 8, eu vou adiantar aqui para o 8, sujeitai-vos, pois a Deus, resistíveis ao diabo, ele fugirá de vós. Então, para que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, às vezes a gente está aqui, essa semana mesmo eu passei por uma situação um pouco complicada. Eu venho descendo ali do Narandiba de bicicleta. Quando eu desço a ladeira, que eu vou curvar ali, entra um rapaz numa dublô. Do jeito que naquele tempo eu gostava, fortão, grandão, valente. Ele botou a cara do carro ali, eu já estava perto dele, eu parei na frente do carro dele. Ele parou e olhou para a minha cara. Antes de eu descer da bicicleta, ele empurrou o carro em cima de mim. Ô, meu irmão, o sangue ferveu. Disse, vai passar por cima mesmo? Ele não, eu disse, desse jeito eu não entendi. Mas, imediatamente o Espírito Santo desceu, você não é mais aquele Zeca. Volte para a caixinha. Eu olhei para a cara dele assim. Ele, não sei o quê, eu disse, tudo bem, meu irmão. Eu vou tirar a bicicleta para você passar. Aí puxei a bicicleta da corrente, ele passou, o carro dele foi embora. Deus é grande e maravilhoso, porque há um momento em nossas vidas que se a gente não parar e refletir no que a gente está fazendo, infelizmente, a gente entra em uma situação que eu posso fazer, uma situação que eu poderia até fazer o que está passando vergonha a qualquer momento. Eu conheci ele, ele me conheceu muito bem, olhamos muito bem um para a cara do outro. E amanhã eu passo com meus irmãos aqui, vamos em tal igreja, vamos. Passo eu com a Bíblia na mão, ele olha para a minha cara e fez, olha o crente ali que queria brigar comigo. Então a gente tem que estar em vigilância a todo momento, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A gente busca fazer a vontade de Deus, mas o inimigo ele está ali perseguindo, e se a gente não tiver uma visão espiritual, a gente cai no laço do inimigo. E então, até aqui me ajudou o Senhor. Terminei contando um testemunho. O obreiro Jefferson.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tiago 4. Tiago 4:4. Aqui a palavra, Deus diz: adúlteros e adúlteras, não sabei que vós, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que quem vão dizer, cuidado que vão dizer as Escrituras, o Espírito que está em nós habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus: resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificaram os corações. A própria palavra diz que, como o diácono Zé falou, que adúlteros e adúlteras somos nós. Porque às vezes queremos estar na igreja e fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo. E assim Deus revela sobre a palavra dele que estamos adúlteros. Estamos adulterando contra Deus. Porque às vezes queremos fazer a vontade de Deus, somos crentes, somos fiéis a Deus e queremos adulterar, trair as escrituras de Deus, fazendo as vontades do mundo. E isso Deus não se agrada. E como diz a palavra, que o Espírito Santo tem ciúme de cada um de nós. O Espírito Santo que habita na vida de mim e de vocês tem ciúmes. Então ele não quer que nos dê de vida, sim, adorando a dois deuses, sim, adorando a um Deus só. E às vezes ele vai nos confrontar com palavras que venha a dizer, mas se a gente resistir e fugir dos nossos próprios prazeres, que venha só agradar a Deus, não agradar ao mundo, aí sim vamos resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Porque temos prazeres que ainda nós temos que resistir. Prazeres mundanos, que é bom, mas não é agradável aos olhos de Deus. Temos que rever as nossas ações, aquilo que a gente venha fazer, venha agradar a Deus, não desagradar. E como a palavra diz, que como pedir algo a Deus, pedimos que venha o nome do Pai seja glorificado. Então temos que rever as nossas ações, nossas práticas, ver se está agradando a Deus, se está traindo a Deus ou está agradando. Que devemos ser fiel a Deus a todo o tempo. E assim, agradeço a minha rica oportunidade. Bateu um pouquinho de nervosismo, eu senti assim ele um pouco tremendo, mas é assim mesmo. Quando foi a primeira vez que eu preguei, também uma vez lá em Jauá, eu suei. Sendo que a missionária, na época era a missionária Natália, eu estava na igreja Missão de Jesus. Ela me botou para pregar no ano novo. Mas antes disso, cá na igreja. Mas antes disso, eu preguei a primeira vez lá em Jauá. Eu suei tanto, só Deus sabe. Mas eu trouxe na ministração aquilo que eu tinha ouvido, aquilo que eu também estava, colocando tudo no coração e no caderno. Amém? O que o diácono José, ele trouxe é algo muito interessante. É algo que nós estamos vendo que, desde o início, de Abel e Caim,
já se comete, né? Pecado. E nós vemos que hoje em dia está mais expandindo, irmão. Hoje não é só aqui na congregação, não, mas eu acredito que vocês, como eu também, a gente tem ouvido muito. Ontem eu também liguei para uma amiga minha e ela, assim, não quis tratar muito do assunto, porque ela ainda não está no momento, assim, dela, para uma levita, né? Fala levita porque o pessoal conhece os adoradores como levita. E ela não pôde, mas um pouco assim que ela falou, deu para entender que o que está acontecendo, muitos em relacionamentos cristãos, é esse caso de adultério. É uma situação que tem mexido muito com a igreja, né? O inimigo, ele nunca brincou, né? Então, é algo que a gente temos que estar mesmo perseverando na palavra do Senhor, orando, buscando. Então, essa palavra assim, que o irmão Diácono Zé trouxe, é algo que ele tem muitas dúvidas, porque quando a gente tem curiosidade de querer entender aquela palavra, é porque é algo que a gente está em dúvida, né? A gente quer se aprofundar, quer aprender, quer saber realmente o que essa palavra quer nos dizer, o que é que está aplicando para nós, que somos servos do Senhor. Então, irmão, como eu falo a vocês, eu não me envergonho de trazer esboço, porque o certo mesmo é esse, você buscar, anotar, porque a gente aqui não é computador, né? Então, tem coisa assim, use seu caderno, pegue sua caneta, também guarde, não despreze, porque um dia você vai precisar, deixe guardado na tábua do seu coração e deixe também escrito, né? Então, aqui o livro de Tiago, nós sabemos quem era esse Tiago, a qual o livro de Tiago está falando. Esse Tiago é o próprio irmão do Senhor Jesus, né? Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, houve convenção com os irmãos dele, né? Então, o irmão de Jesus tornou líder da igreja em Jerusalém. Naquela época do concílio de Jerusalém. Então, a gente fica perguntando o que é concílio. Concílio de Jerusalém era uma reunião, irmãos, de autoridade e eclesiástica com o objetivo, que eles tinham o objetivo de discutir, de liberar sobre as questões pastoriais ou doutrina de fé e costume moral, para abordar sobre os gentios nas Judeias, e isso falava sobre a respeito da lei de Moisés, que o povo tinha que seguir, né? Então, aqui a Bíblia diz, no livro de Atos 15, versículo 1, refere que houve uma crise na igreja, né? A igreja primitiva. Ela sofria essa perseguição religiosa. Então, eles tentaram refutar a mensagem de Paulo a respeito da graça pela fé, e outras palavras, tentaram evitar a cruz, tratando de adicionar a lei de Moisés ao evangelho da graça. E algo que foi também falado aqui numa quarta-feira repassada, sobre a lei, que a gente tinha muita dificuldade de falar sobre a lei, o que está escrito lá em Mateus 5. Então, a gente aqui, foi citado aqui através do evangelista Henrique, então a gente guardou nosso coração, né? E aprendeu um pouco. E você vê que no tempo da lei de Moisés, as pessoas tinham que, os senhor tinha seus filhos, tinha que circuncidar. Alguém sabe aqui o que é circuncidar? É uma removação da pele, da parte genital da criança. Então, na lei de Moisés, era tipo assim um pacto entre Deus e o povo. Hoje não precisamos mais fazer esse tipo de pacto, porque o véu se rasgou. E hoje eu e você tem livre acesso
tem livre-arbítrio para poder ter intimidade, falar com o Senhor, orar ao Senhor, sem precisar de sacerdote. Então, ali, num tempo que Tiago estava sendo líder daquela igreja, houve essa repercussão dos fariseus contra ali, o povo de Deus, né? Então, houve isso. Então, teve que ser tratado o que o diácono trouxe sobre o adultério. Então, irmão, é uma palavra muito mesmo que a igreja mesmo tem que estar assim mesmo tratando. Romanos 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo. Eu trouxe assim um pouquinho, você vê que a lei, ela faz o que impede, na minha concepção. A gente sabendo a lei ali impede de o homem cometer atos que não podem ser cometidos. Você vê que quando aquele povo de Israel foi resgatado, então o Senhor teve que o quê? Chamou Moisés ali e teve o quê? Botou os mandamentos para que o povo entendesse, para que o povo obedecesse ao Senhor pelo meio do quê? Da lei. Então, quando fala assim, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo, é porque que a lei impede. Mas mesmo assim, mesmo com a lei bíblica e mesmo com a lei dos homens, o ser humano continua cometendo erro. Coisas ilícitas. E a lei é algo que propõe sobre a vida do homem para o homem não cometer. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Né? Mas mesmo assim, o homem, ele erra, não obedece. Então, Tiago aqui usa o mesmo termo que Paulo, de Romanos 7:1. Quando a mulher se casa com o marido, faz uma aliança. E essa aliança matrimonial, ela não pode ser quebrada. É a mesma coisa, a gente tem uma aliança com o Senhor Jesus, meus irmãos. E de forma nenhuma a gente não pode quebrar essa aliança. Aí há uma ligação pela lei. Enquanto eles viver, um está sujeito ao outro. Quando ambos parte morre, pela lei está livre da lei do marido. É algo que não está sendo cumprido. Hoje a pessoa descasa aqui, amanhã já está casando. E a pessoa que conviveu está viva ainda. Ah, mas ele adulterou, eu estou livre. Vamos para a Bíblia. É algo que as igrejas hoje em dia não estão, irmão, não está falando a verdade, o que está escrito na palavra do Senhor. É algo muito sério. É algo que nos confronta, irmão. É algo que vai confrontar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, a vontade da nossa carne. Ninguém quer estar aqui, seguindo a lei do Senhor, a palavra. Eu coloquei aqui no versículo 3 do capítulo 7, se vocês quiserem acompanhar, do livro de Romano, de sorte que vivo o marido será chamada adúltera, mas morto o marido livre está da lei.
e assim não será adúltera do outro marido. Então, quando fala da lei, nós vemos o quê? Que a gente precisa da lei para a gente casar. A gente precisa preparar o nosso papel, ir para o cartório, e lá quando a gente se casa, a gente tem que seguir a lei. Tem a lei de Deus e tem a lei dos homens. Mas hoje nós estamos vendo aí que está tudo, parece que o pessoal está lendo a Bíblia e não está obedecendo. Então, no versículo 4 do capítulo 7 de 1 Coríntios, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. A lei não está morta em si, mas estamos mortos pela lei. Estamos mortos para seu efeito. Isso significa que não devemos viver para Deus por meio da lei, como os fariseus estavam tratando ali com Moisés, né? Então, a lei de Moisés foi sim levantada pelo Senhor. Foi sim. Mas só que o Senhor Jesus, ele morreu por mim e por você, então não precisava mais a gente ter aquelas mesmas costumes que o povo outrora fazia. Tiago 4:4, né, da palavra que nós estamos tratando. O crente deve olhar exclusivamente a Cristo e a cruz, quanto a todas as suas necessidades. Quando coloca a fé em algo que não é cruz, então esta pessoa comete adultério espiritual. Então, adulterar só é... Tem outros tipos também de adultério. Não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A gente também fazemos uma aliança com o Senhor. Aqui não está só se retratando de casamento, mas também trata de uma pessoa que fez uma aliança com Deus e não está obedecendo conforme a palavra do Senhor, está cometendo adultério da mesma forma. E aí uma morte o quê? Espiritual. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus. Romanos 6:23. Quer guardar aí? É bom, viu, irmão? Se a cruz de Cristo não é o nosso único objetivo de fé, não importa qual religião seja os nossos esforços, o Senhor ainda olha com amizade. Né? O Senhor, você vê que a gente não tem amizade com o mundo. A gente vivemos nesse mundo, mas não podemos ter amizade com o mundo, porque o mundo vai nos levar a voltar sarjeta. Vai fazer e você voltar para onde o Senhor Jesus nos tirou. O que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Então é algo mesmo muito... Quando eu olhei assim, eu disse, meu Deus, estreitou. Então, irmão, temos que mesmo conviver. A vida de cristão não é fácil, não, irmão. É bom a gente estar tudo bonitinho, com a roupa bem conservadinha, com toda a cobertinha, é bom. Mas o bom, melhor ainda, é viver, ter caráter. Porque é fácil a gente pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, botar numa bolsinha, ou sair tão bonitinho, alguém olhar assim e dizer, poxa, ali cristão. Mas é algo que o diácono José trouxe. O rapaz podia seguir lá com o carro, mas amanhã depois poderia se bater com ele e depois dizer assim, opa, e esse homem? Quer dizer o quê? Se ele se retratasse de uma forma indiferente, ele estava se conduzindo com um comportamento de uma pessoa do mundo.
Então, ali também ele estava atraindo também o Senhor. Não é fácil eu e você ser servo de Deus, mas glorificamos ao nome do Senhor, porque o Senhor nos escolheu no meio de muitos. É coragem. Ser cristão é ser corajoso. Melhor ainda é a gente obedecer e fazer conforme o que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes os nossos pensamentos querem pecar, vem sim tentação sobre a minha vida e a sua vida. Não vai dizer que não vem não, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que se compor e ver que nós somos o verdadeiro servo do Senhor. Vem sim. Se alguém me disser aqui que não vem, está cometendo erro. Porque vem. Mas a gente resiste o diabo e ele fugirá de nós. Vem vontade de coisas que nós não queremos fazer. Irmão, isso é para ser tratado aqui? É, porque é culto de doutrina e você e eu precisam ser ensinados. Mas a gente tem que resistir. Porque se você não resistir, você está cometendo adultério. E adultério com o Senhor Jesus. E aí as nossas orações, as nossas súplicas ficam impedidas. Porque até mesmo, porque você errou, porque você pecou, você mesmo logo se analisa. Aí você vê como Jesus não vai ouvir a oração. Mas aí você tem que se recompor. Mas se pecou, não peque mais. Se errou, não erre mais. Se retrate e não faça mais cometer. Faça com que você seja forte e não cometa mais adultério contra o Senhor Jesus Cristo. Porque vem. Não vai dizer que não vem não, porque vem. Amém? Então Deus não tem amizade com o mundo. Não tem. Porque o mundo, o inimigo, ele trabalha na vida do mundano. Certo? Hoje a gente é luz. Treva é treva, luz é luz. É por isso que em Salmo 1 fala que a gente não devemos andar no meio do escarnecedor, porque no meio do escarnecedor você vai ouvir coisas que você ouvia, mas hoje não quer ouvir. E se duvidar, você ouve e depois começa a seu desejo carnal, começa a praticar. Não é só a questão, irmão, relacionado ao nosso corpo, não é no falar, é na maneira de andar, é na maneira de se comportar. A gente já começa aquilo ali, ó, entrar dentro de nós e você começa a andar de forma como você não estava andando. Então você está cometendo adultério também. Então nós temos que ter uma postura assim, de servos do Senhor. Estamos aqui, todos estão aqui assentados, cada um na vocação que foi chamado, mas cada um ali se examina, porque não é fácil. Porque não queremos ter nenhum dia de você, não queremos ter inimizade com o Senhor. Às vezes a pessoa está ouvindo uma música, ali lê aquela música, claro que você está ouvindo, mas às vezes sua carne já está querendo ali se mover, mas você fica ali ligado em espírito, em verdade, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem não passou por isso? Quem é que não passa? É mentiroso. É mentiroso. Se disser que não vê essa tentação, mas resista. Resista, porque, ó, quando você voa, o mal já sai de você, a tentação já sai de você, e você, oh meu Deus, não cometi esse adultério contra o Senhor. Alguém tem algo a falar a respeito? Então, quando fala aqui também de casamento, irmão, é algo mesmo que tem que ser aberto. Porque tem muitas pessoas que casam. Eu vi de uma missionária, ela disse, Pati, os jovens de lá da igreja, que é assembleia grande. E ela disse, Pati, os jovens de lá da igreja, vê jovem, quer casar, mas quer casar por causa de tudo. Por causa do hábito. Mas depois que casa, mas que o desejo acaba, quer se desficar.
comigo, que ela conversa muito comigo, e ela é uma pessoa muito, sabe, ela é uma das líderes dos jovens, da Igreja Assembleia. E ela falou isso comigo, eu disse, é. E acaba o quê? O jovem, mas a jovem casa, depois com 1 mês, 3 meses, 4 meses, já estão se separando. Porque a maioria dos jovens, das jovens, entra na igreja, aceita Jesus. Às vezes tem vontade de cometer as coisas do mundo, não pode porque está na igreja. E às vezes procura logo se relacionar, mas às vezes não é nada daquilo, é só para poder saciar a vontade da carne e acabou. E acaba cometendo algo que não é para cometer. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é culto de ensino. Hoje estamos ouvindo, amanhã você vai tem experiência para sentar para alguém para aconselhar. E às vezes acaba fazendo o quê? Saindo da igreja. Começa o quê? A se prostituir. Como vamos sair? Então temos que deixar referência. Temos que deixar referência. Então, precisamos, irmão, orar por cada um. Orar pelas congregações. Orar pelas igrejas. Amém? Amém. E essa palavra do Senhor aqui, ó, ela nos domina. Domina para você não cometer algo ilícito. Ela nos domina assim. Ela nos ensina o caminho que você deve andar. Muitos têm vergonha de carregar isso aqui, ó. Essa palavra, esse livro. Mas não se envergonhe, não. Quando eu era nova convertida, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da roupa que eu vestia, que alguém no mundo olhava para mim e disse, você vestia isso aqui assim? Eu tinha vergonha, escondia a minha Bíblia. Mas hoje não. Hoje dentro do ônibus, dentro da Topic. Se eu for para o shopping e estiver com ela, eu vou. Mas a gente não deve se envergonhar do Evangelho. Porque não queremos ser inimigo de Deus, mas assim amigo de Deus. Amém? Deixa algo claro aí para você, diácono? Tem alguma dúvida ainda? Deixa eu relatar aqui.